Olá, quinto ano, tudo bem? Estamos de volta com os nossos vídeos. Acabaram as nossas provas, né? E agora nós vamos dar início a um novo trimestre, terceiro trimestre e último do ano. E hoje nós vamos começar com aula de geografia. Vamos fazer as atividades das páginas 120, 121 e 122. Vamos lá? Nós vamos falar agora sobre cidades, né? Vocês já acompanharam no segundo trimestre sobre o surgimento da cidade, né? O crescimento das cidades, e nós vamos dar continuidade a esse assunto. Sabemos que, independente de serem pequenas, médias ou grandes, todas as cidades têm características comuns, como concentração de pessoas, aglomerados de construções, atividades comerciais e serviços. Por exemplo, né, Santos é uma cidade grande. São Vicente é um pouco menor, mas a estrutura é a mesma, né? As duas têm muitas casas, muitos prédios, tem o comércio, né? É a mesma, são as mesmas características, diferente de um lugar, uma região na zona rural, que não tem prédios, né? Que o comércio é bem menor, muito campo que a gente não encontra aqui. Então, as características das cidades, mesmo que elas sejam grandes, médias ou pequenas, as características são as mesmas. Mas como que as cidades surgiram? No Brasil, as primeiras cidades surgiram no século XVI. Elas começaram com pequenos povoados e vilas no litoral, né? A gente sabe que o Brasil, ele quando foi descoberto, foi na região litorânea, os portugueses chegaram no Brasil pelo mar, então começou surgindo na faixa de litoral. Começaram com pequenos povoados, pequenas vilas, e depois eles foram explorando e indo para o interior. O crescimento se intensificou quando a indústria se tornou o setor mais importante da economia nacional, né? Quando começaram a surgir grandes indústrias e as indústrias foram fazendo a economia do país movimentar, girar, as cidades também foram crescendo, foram aumentando. Lembra, no trimestre passado, a gente aprendeu que a zona rural ela era com a maior concentração de população, mas, né, com a chegada das máquinas, a mão de obra foi perdendo seu valor e as pessoas tiveram que vir em busca da cidade, tiveram que vir em busca de emprego nas cidades. E aí elas partiram para as indústrias, foram trabalhar na indústria, a indústria foi crescendo e a cidade foi crescendo também. As cidades elas se transformaram com o estabelecimento de meios de comunicação, né? Foi aumentando, então foram estabelecendo meios de comunicação, foram abrindo ruas, foram implantando encanamento de água e de esgoto, instalaram rede de energia elétrica, né? Nós fomos vendo o crescimento da cidade. Essas modificações ocorreram para atender às novas necessidades da população, dando origem ao espaço urbano. Para a população viver na cidade, eles precisavam de tudo isso, né? Precisavam de meios de comunicação, precisavam de ruas para o transporte, né? Para o acesso ficar mais fácil, precisava de água e esgoto, mesmo que em alguns lugares ainda não existe, né, saneamento básico, instalação de energia elétrica, as pessoas precisavam de luz, né, de energia elétrica para poder sobreviver. A gente não consegue viver hoje em dia sem energia elétrica, para tudo a gente precisa de energia elétrica, né? Então isso foi modificando o espaço urbano. E o espaço urbano foi crescendo com isso. Esse crescimento se deu tanto no modo vertical, que foram as construções de grandes edifícios, de muitos prédios, quanto de modo horizontal. De modo horizontal, os bairros foram ampliando, né? Os bairros foram ficando maiores. Existia um bairro que era só mato, e hoje são bairros muito grandes, com comércio, com tudo que a pessoa precisa ali no local. Casas para morar.
Com o crescimento das cidades, houve uma grande necessidade de serviços como os de saneamento básico, saúde e educação, além de moradias. Ter uma moradia é o direito de todo cidadão. Já aprendemos sobre direito e deveres do cidadão. Ter moradia é um direito de todo cidadão. As diferenças sociais e econômicas entre a população se manifestam na forma de morar e na localização das moradias. O que são diferenças sociais e econômicas? Quanto que a pessoa tem, qual é a renda média da família, né? E isso diferencia a classe social de cada família. Os bairros com melhor infraestrutura têm os terrenos mais caros e são habitados por pessoas com melhores condições financeiras. Então, um bairro que é mais chique, né? Que é todo arrumadinho, todo limpinho, com casas e prédios bonitos, ele é ocupado por pessoas que têm uma renda um pouco melhor. Por outro lado, os bairros com menos infraestruturas têm terrenos mais baratos e construções mais simples. Por exemplo, gente, tem pessoas que não têm condições de ter uma moradia, né, de confortável, e eles acabam construindo em áreas de risco. Muitos constroem casas em áreas de morro, que é super perigoso por conta dos deslizamentos. Tem pessoas que constroem casas no fundo, assim, nas favelas, né? Que é onde a pessoa consegue ter como construir, pelo terreno ser mais barato e ser mais acessível. A classe econômica das pessoas são muito diferentes, né? E agora vocês vão fazer a atividade da página 120. Vocês vão lá na página 201, nos encartes, vão recortar as figuras que tem lá e vão montar na página 120, meio que um quebra-cabeça, e vocês vão responder as 3 perguntinhas que tem aí embaixo do quebra-cabeça de vocês. Tudo bem? Até mais!